Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa ventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria.
É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, com essa poesia do Espírito Casimiro Cunha, trazida pelas mãos iluminadas do nosso querido Chico, queremos prestar uma homenagem a esse que foi um grande apóstolo de Jesus, do trabalho, do amor, da caridade e da solidariedade entre nós. Na noite de hoje nós vamos falar sobre obsessão e desobsessão, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas e como combater estas influências que sejam negativas. Então vamos iniciar pedindo a Jesus, que é o mestre inesquecível e amoroso de todos nós, o sublime pastor de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha sob a sua paz. Nas obras organizadas por Allan Kardec, nós vamos encontrar a definição do que seja obsessão espiritual. Diferentemente do significado do vocabulário comum, que diz que a obsessão é uma ideia fixa, a pessoa está, com obsessão sobre determinado assunto, os espíritos vão dizer a ele que a obsessão seria a influência negativa e persistente de um espírito sobre outro. Nazareno, então, quer dizer que não existe só obsessão entre espíritos e nós encarnados, não. Existe também obsessão entre encarnados. Eu conheço pais que são verdadeiros obsessores de seus filhos, filhos que são verdadeiros obsessores de suas mães, namorados, noivos, tão ciumentos que são obsessores, materialmente falando, de suas parceiras, de suas namoradas. E não só isso, existe também a obsessão que nós encarnados, durante o sono físico, poderemos fazer sobre outros espíritos desencarnados ou encarnados. Então, até durante o sono, no fenômeno chamado de emancipação da alma, quando nós podemos ter o nosso espírito deixando o corpo físico momentaneamente e indo para várias regiões do mundo espiritual, ele pode estar obsediando, influenciando alguém de maneira negativa. E existe, é claro, obsessão entre espíritos desencarnados. Então vejam que é um quadro bem amplo, e nós vamos verificar que os bons espíritos jamais nos obsediam, porque eles nunca nos constrangem, eles nunca nos impõem nada, eles apenas nos convidam, nos inspiram, nos iluminam, nos auxiliam. Mas os espíritos que nos prejudicam também não são demônios na palavra, na acepção literal da palavra que nós conhecemos hoje. A palavra demônio, ela surgiu originalmente do grego, da palavra daimon, que significava apenas gênio, espírito protetor. Como Sócrates narra os diálogos que ele mantinha com seu guia espiritual, que ele chamava de seu daimon, e daí vem a palavra demônio. Infelizmente, como a igreja não compreendia e não sabia como lidar e controlar os fenômenos mediúnicos, ela recomenda que não se evoquem os espíritos, e a palavra acabou sendo corrompida para demônio. Mas, na verdade, para o Espiritismo, não existem demônios. Sendo Deus soberanamente justo e bom e perfeito, Deus cria incessantemente espíritos, ou seja, estão sendo criados sempre espíritos a todo instante.
E aqueles que chamamos anjos não são privilegiados, não. Não há privilégios na criação. Eles apenas são os nossos irmãos mais velhos, são os espíritos que já alcançaram um grau maior de evolução. E existem aqueles que são chamados demônios, mas que nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra, que são espíritos ainda atrasados, como nós, que muitas vezes vêm cobrar suas dívidas, porque se não encontramos a causa do efeito nesta vida, esta causa pode estar em vidas anteriores. Então são espíritos mais jovens, mais recentes, recém-saídos da animalidade, trazendo ainda, não é, os instintos, o ódio, a vingança, a mágoa, a inveja, esses sentimentos ainda, essas emoções, não é, de baixo teor. E assim nós vamos estar aqui no meio deles. Então Deus não iria criar anjos sem nenhum mérito para isso, nem demônios, filhos seus, porque os demônios também são criaturas de Deus, condenados a sofrer eternamente, porque quem faz o mal a outro não é feliz. Então para nós não, apenas existem espíritos mais antigos, mais esclarecidos, e espíritos mais jovens, espíritos pouco evoluídos. Assim também aqueles que são inimigos das religiões, inimigos da doutrina espírita, do catolicismo, enfim, porque desencarnar não nos transforma em espíritas, não. Nós continuamos com as mesmas crenças que mantínhamos aqui na Terra. Aliás, tem muito espírito que sabe menos do que a gente. Então não nos transforma em seres mágicos, né? Que as pessoas acham que os espíritos são mágicos, que eles sabem o futuro, sabem o passado, que eles têm poderes. Não é verdade. A regra não é essa. É que são somente as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Se era católico, quando desencarna, continua católico. Se era protestante, também, e enfim. E como Deus não violenta as nossas consciências, eles são reunidos em grupamentos espirituais, em que têm afinidades, são acolhidos pelos seus irmãos de ideal, seus irmãos de crença, e vão pouco a pouco evoluindo também. Aliás, o Espiritismo não se propugna a ser uma religião melhor do que as outras, não. Divaldo Pereira Franco, o nobre tribuno de Feira de Santana, na Bahia, ele vai dizer no Seminário Plenitude que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos, porque somos todos diferentes. Então lá no Extremo Oriente nós tivemos a mensagem do budismo, do brahmanismo, do shintoísmo, do confucionismo, do hinduísmo, de tantas outras doutrinas que nos falam também a respeito da reencarnação. E aliás, diz o documentário do Discovery Channel chamado Reencarnação, Past Lives, Stories of Reincarnation, que 2/3 da humanidade acreditam na reencarnação, porque a grande população, né, mora no Oriente. No extremo, no meio, no Oriente Médio nós temos a mensagem de Maomé e temos no Ocidente as milhares de denominações cristãs. Mas todas as religiões sérias são caminhos que nos levam a Deus, porque nos transformam em pessoas melhores. Então a religião melhor não é esta ou aquela, é aquela que toca o nosso coração e nos transforma em pessoas melhores a cada dia. Então o Espiritismo apenas vem trazer mais uma colaboração e vem explicar aquilo que muitas vezes não fora bem compreendido. Vai falar que o que as religiões ensinavam está correto, mas às vezes estava envolto sob o véu da alegoria, das parábolas, e que foi pouco compreendido em sua época. Mas vejam que Jesus de Nazaré nos diz no Evangelho de João que há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não suportaríeis. Mas eu rogarei ao Pai, para que Ele vos envie um outro Consolador, o Paracleto, o Espírito da Verdade, não é? A melhor tradução de Paracleto é advogado. Para ao lado, Cleto ajuda, aquele que está ao lado ajudando. É o Consolador prometido, que o mundo não conhece, não percebe, mas que vós os conhecereis, ou conhecereis. O Espírito da Verdade que habitará convosco. Então ele nos diz que havia muitas coisas que ele gostaria de nos dizer, mas a gente não iria entender.
E que este Consolador iria lembrar tudo o que ele houvera dito, Jesus, e nos ensinaria muito mais. Logo, o Evangelho não é a palavra final, porque Jesus nos garantiu que viria um Consolador para nos ensinar muito mais. Nazareno, mas isso aconteceu no Pentecostes. Ora, será que 50 dias após a crucificação, será que depois de tão pouco tempo, os apóstolos já tinham esquecido que teria que vir naquele fenômeno, que é um fenômeno mediúnico, em que línguas de fogo, não é? Ou seja, o brilho, o clarão dos espíritos, não é? Iluminando os apóstolos que começavam a falar em diferentes línguas, a xenoglossia, que é estudada pelo Espiritismo. Ora, em 50 dias não deu para eles esquecerem tudo que Jesus tinha dito, nem deu condições deles compreenderem novas revelações. Aliás, não veio nenhuma nova revelação no fenômeno de Pentecostes. Logo, por falta de outra opção, por eliminação, só existe, no momento, na maneira mais adequada de se entender, é que o Espiritismo, a doutrina espírita, ela funciona como um verdadeiro Consolador prometido por Jesus. Que os apóstolos conheceriam, ou seja, eles reencarnariam e conheceriam a doutrina espírita, como de fato, quando vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, muitas mensagens são assinadas por espíritos que foram da época de Jesus, missionários da igreja, o próprio João, o evangelista, Paulo e tantos outros, retornam para esclarecer, falar claramente o que antes era ensinado tão somente por parábolas. Então veio o Espiritismo também nos trazer esse esclarecimento. E vejam que na época de Jesus, ele se dirigia aos espíritos impuros e os exortava, os afastava, mostrando que existe sim o fenômeno da obsessão espiritual. Aliás, a medicina hoje já tem no Código Internacional de Doenças o CID-10. Lá no item F44.3, o diagnóstico de possessão por espíritos. E reconhecendo que os fenômenos de transe mediúnico se estão dentro de um contexto religioso ou cultural e que não estão gerando problemas para a pessoa, não são alucinações, mas são fenômenos que devem ser respeitados na sua singularidade, na questão religiosa ou na questão cultural. Está também lá prescrito na Associação Americana de Psiquiatria também a questão da influência dos espíritos. Então veja que até do ponto de vista médico hoje já tem o profissional da medicina condições de dizer, olha, isso aqui é esquizofrenia, esse realmente tem uma doença, tem uma lesão orgânica, tem um problema, um traumatismo craniano, ou trouxe nos seus genes, que nós acreditamos que são influenciados pelo perispírito, pelo modelo organizador biológico, o corpo espiritual, o corpo incorruptível, ele vai trazer aquela informação para, em determinada época, a doença eclodir, e aquela pessoa traz sim a sua expiação, a doença é a sua expiação. E o Espiritismo não veio aqui para concorrer com a medicina, não. Nós não estamos interessados em curar corpos perecíveis, não, mas sim de regenerar a humanidade, de melhorar os espíritos que somos nós, é a nossa verdadeira essência. Então existe do ponto de vista médico, sim, os problemas psiquiátricos, a esquizofrenia, enfim, os vários diagnósticos corretos, mas existe também a influência espiritual, que muitas vezes está associada nestes casos. Allan Kardec foi tão genial que ele vai nos dizer que uma obsessão espiritual muito prolongada pode gerar inclusive lesões orgânicas. E nas obras da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier, do espírito André Luiz, nós vamos ver o relato de obsessões espirituais que geram doenças físicas. A pessoa tem os sintomas, por exemplo, como se tivesse uma tuberculose. Faz todos os exames e não encontra o bacilo de Koch. Mas, quando se verifica do ponto de vista espiritual, há ali muitas vezes um parente, um espírito, que às vezes não tem nem condições de compreender que já desencarnou. Que ele está ali como se fosse num sonho, num pesadelo, fala com a gente não responde, ele acha que a gente está ficando louco ou que está sonhando. E muitas vezes ainda trazendo as lesões daquela doença que ele teve na última encarnação.
Às vezes, um tuberculoso que desencarna trazendo ainda aquelas sequelas, pode provocar sintomas semelhantes ao da tuberculose numa pessoa encarnada, se ela tiver sensibilidade mediúnica para tanto, se tiver afinidade fluídica para tanto. Nazarene, por que Deus permite isso? Ora, Deus, sendo perfeito, soberanamente justo e bom, Ele só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. E não é Deus quem nos pune, não é Deus quem nos castiga. Deus ama e estabeleceu leis perfeitas, e entre elas a lei de causa e efeito, de que Jesus já nos falava: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha a tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. A cada um segundo suas obras. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, é preferível reencarnar sem a mão, do que ter o seu espírito e o corpo condenados. Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem o olho, do que ter o teu espírito e o corpo condenados. Então Jesus nos falava dessa lei de causa e efeito. Kardec jamais usou a palavra karma na codificação, porque ele sabia que para nós ocidentais karma é algo negativo, não é? Quando na verdade não é. Em sânscrito ele significa ação. Então existe também o karma positivo. O karma positivo de vocês é frequentarem aqui, não é, o grupo Espírita Fraternidade Casa do Vô, né? Ajudar a casa transitória, as crianças, os enfermos que aqui chegam, os aflitos, os necessitados de esclarecimento de amor. É o karma positivo de vocês. Então o bem que a gente faz modifica o nosso karma. Está lá na questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Somente por meio do bem se repara o mal. Ou a questão 770, que vai nos dizer que a melhor expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que nos seja possível. Então Deus vai permitir, como Paulo ensina em Gálatas, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Então, se semeamos no passado equívocos, espinhos, não poderemos agora querer colher flores. Então é natural, e neste processo, nessa permanência de espíritos mais ou menos bons, com espíritos ainda mais atrasados, nós vamos aprendendo. E Allan Kardec vai perguntar em O Livro dos Espíritos, não é? Por que Deus permite os maus junto dos bons? E os Espíritos respondem que por uma dupla missão. Para os maus é útil porque eles aprendem com os exemplos dos bons. Se melhoram, se aperfeiçoam. E para os bons é útil porque os maus lhes servem de prova. Ou seja, os espíritos maus, os nossos obsessores, são os nossos aplicadores de provas. São os nossos instrutores, nossos mestres, muitas vezes. São os nossos personal trainers. Vocês sabem o que é personal trainer? Aquele profissional de educação física, né, que a gente paga caro. Não é caro, não é barato pelo benefício que ele proporciona. E ele às 6 horas da manhã bate lá na nossa casa, acorda, preguiçoso. Nos bota para correr, para malhar, faz um bocado de exercício, não deixa a gente fraquejar. Recomenda que a gente coma uma folha de alface e um pedacinho de filé de frango grelhado, ou peixe, ainda melhor, não é? E a gente vai reclamar, a gente não vai gostar muito não, mas vai ser ótimo para a gente, não vai? Vamos ficar mais fortes, mais saudáveis, mais belos, mais magros, pessoal. Vai melhorar a nossa autoestima, a nossa saúde, tudo vai ficar melhor, porque teve aquele personal trainer. Então, do mesmo modo, o espírito, para evoluir, para se exercitar na escola chamada Terra, ele necessita ainda passar por essas provas, por esses testes. Porque se a gente passasse o dia deitado na rede, vocês sabem que é rede, né? Eu sou lá do Ceará, aquele negócio que a gente deita, aquela coisa gostosa que balança, né? Aquele ventinho bom. Passasse o dia na rede, tomando água de coco e comendo castanha de caju com rapadura.
a gente não ia se tornar um atleta, não é? Então, um atleta não, tem que treinar, tem que malhar, tem que suar, tem que se alimentar bem, tem que fazer um sacrifício, um sacro ofício, ou seja, um trabalho sagrado. Então, do mesmo modo, o espírito necessita ainda estar em contato. Porque se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, é natural que Ele respeite o livre-arbítrio dos nossos inimigos também, não é? Ora, se Ele respeita o nosso, a gente quando fez fazer o mal para o outro, Ele permitiu. Quando o outro quiser vir agora dar o troco, é natural que Ele também permita. Mas não é sempre que eles vão conseguir, não. Por quê? Quem sabe aqui por que existe obsessão espiritual? Quem pode me ajudar? Por que existe obsessão espiritual? Também, mas não é só por isso. Não, isso. Só existe obsessão espiritual porque nós somos obsediáveis. Se a gente não fosse obsediável, não tinha obsessão espiritual, não é verdade? Ou seja, um espírito puro, perfeito, ele não está sujeito à influência dos espíritos atrasados. Agora, nós somos obsediáveis por quê? Porque trazemos ainda os plugs que vão permitir a influência dos maus espíritos, como ensina Manuel Filomeno de Miranda na vasta série sobre obsessão espiritual psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. No livro dos médiuns, eles vão dizer que são justamente as imperfeições morais que permitem esta influência negativa. Então é por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa maledicência, do nosso ciúme, do nosso desânimo, do nosso pessimismo. Nós sintonizamos com espíritos que pensam parecido e eles amplificam aquele pensamento, aquela emoção. Então é como se a gente estivesse diante de uma rádio, de um dial, né? Aquele negocinho que a gente muda de estação do rádio. A gente tem livre-arbítrio. A gente pode escolher sintonizar na Brasília Super Rádio, não é? Aquela que toca só música clássica, não é? Romântica, não é? Aquelas notícias assim mais saudáveis, não é? Sem fazer propaganda nenhuma aqui, pessoal. Mas aqui em Brasília a gente tem essa rádio, né? Então a gente pode sintonizar, como podemos sintonizar, não é? Com o funk, com o pagode, com as letras assim mais, digamos assim, mais ensurdecedoras, né? Mais agitadas. Nenhuma crítica também. Então, do mesmo modo, nós podemos sintonizar com os bons pensamentos de alegria, de esperança, de fé, de amor, de caridade, de perdão e sermos ajudados pelos bons espíritos, ou podemos sintonizar com aqueles que pensam de maneirazinha um pouco atrapalhada. Então, nós temos o livre-arbítrio e os espíritos nos influenciam mais do que nós imaginamos. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, eles falam, Allan Kardec, sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E eles vão dizer que eles influenciam mais do que nós imaginamos, de tal modo que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que nos dirigem. E a gente pensa, eu não tenho livre-arbítrio? Não, temos livre-arbítrio, nós podemos sintonizar, né, com o bem e com o mal. E tem também os espíritos encarnados que nos dirigem, nossos pais, às vezes, nos obsediam, olha, você tem que ser doutor, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer aquilo, e nós vamos querer agradar nossos pais. Né? Eles estão nos influenciando, dirigindo nossas vidas também, de uma maneira mais ampla de compreender a questão. Nazareno, então você está falando aí que existe obsessão, que nós somos obsediáveis, por quê? Porque se todo espírito mau que quisesse, pudesse nos prejudicar, Deus não seria justo. Não é verdade? Porque se fosse assim, eles não deixavam nem a gente levantar uma igreja, construir um templo evangélico, levantar uma casa espírita, os maus não deixariam. Mas eles só conseguem nos influenciar naquilo em que nós permitimos. Então, nós fornecemos essas tomadas. E Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que o sentimento de culpa é a tomada por excelência para permitir a obsessão espiritual. Então, normalmente nós trazemos essas matrizes de culpa, de maneira consciente ou inconscientemente. Era o meu caso, inclusive, agravando o problema da depressão e permitindo a obsessão espiritual. Então vejam que é importante para nós saber que existe a influência. Agora, Nazareno, como fazer para combater a obsessão espiritual? Bom, em Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele vai tratar da obsessão dos médiuns. E vai dizer que a obsessão é uma coisa tão comum, que é natural, inclusive, na mediunidade. É um escolho, é um obstáculo, é uma pedrazinha no sapato do médium, mas que ele vai ter que aprender a lidar com ela. Então,
a obsessão é uma influência negativa, e o médium vai ter que ter a primeira recomendação de Kardec. Quem sabe aqui qual é do Livro dos Médiuns? Paciência. Como assim, Nazareno? Ora, ele vai ter a informação que alguns espíritos dizem que experimentam um grande prazer em nos atormentar. E quando percebem que a gente fica doidinho com aquela influência, que a gente fica perturbadinho, aí eles se riem, se comprazem. Mas se ao contrário o espírito percebe que não, que nós estamos resignados, estamos tranquilos, ele está influenciando, a gente está percebendo, mas a gente está aceitando aquele sofrimento por amor a Deus, com resignação, com fé, com esperança. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer. Não é só sofrer que é bom, não. Tem que saber sofrer. Até para sofrer a gente tem que saber. Então, se a gente aceita com resignação, aí o Espírito vai ver que perde a graça. Para ele, perdeu a graça. Ficar perturbando a gente, não tem medo, a gente está resignado, está tranquilo. Estamos acertando nossos débitos do passado. Sabendo que se ele nos prejudica, nós não é por acaso. Deus, sendo justo, não permite que o inocente sofra algo sem ter culpa no cartório, não é verdade? Então nós vamos compreender isso. Então, primeira regra, paciência. Segundo conselho, os espíritos vão dizer que existe uma maneira de afastar os maus espíritos. E quem sabe qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Bons pensamentos ajuda, mas não é esse. Uma alma se salvou. Os espíritos vão dizer que a única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque quando nós estamos dedicados à seara no bem, nós atraímos a presença de espíritos superiores. Eles nos acompanham. E somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então vejam a importância. A gente acha que vai fazer caridade, a gente está fazendo um favor para os outros, né? A gente está recebendo um grande favor, uma grande oportunidade. Então, quando o Chico ia visitar, por exemplo, o manicômio ou o presídio, algumas pessoas diziam: Chico, você deve ver muitos espíritos obsessores lá, não é? E Chico respondia: não, ao contrário. Porque os obsessores já conseguiram o que eles queriam, que era colocar a pessoa lá dentro da prisão ou do hospital. Vejo sempre ao lado dos enfermos ou dos detentos espíritos muito nobres, mães, avós, tias, filhos, que agradecem a minha visita e oram em meu favor. Eu chego lá na condição de necessitado e saio de lá muito melhor do que cheguei. Claro que a gente doa energias também, doa fluidos, né? A gente às vezes se desgasta um pouquinho, pega um sol, uma coisa, mas a gente chega um pouquinho cansado, mas com a consciência tranquila, não é? Então, a segunda regra é a prática do bem. Pela presença dos espíritos superiores, como também nós vamos saber que o amor cobre a multidão de pecados, como ensina Pedro em sua epístola. Como o próprio Cristo vai nos dizer, porque muito amou, os seus pecados foram perdoados. Então a caridade na doutrina espírita é nosso dever, é nossa obrigação e é a nossa redenção. É a coisa mais importante que existe no espiritismo, é a caridade. Tanto que há um lema, né? Há um slogan. A máxima do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, não é fora da igreja X, não precisa virar da igreja Y, não precisa ser espírita, não, pode ser até ateu, mas se for bom, já está fazendo o que Jesus pediu. Ele só pediu isso, não foi? Ele falou do fim dos tempos, não é final do mundo, não, mas o final desse tempo de expiação e prova, para esse tempo novo de regeneração, que é uma antevéspera dos mundos felizes, que é um mundo transitório, é rápido. Ele vai nos dizer um único critério somente, ele só pede uma coisa para nós. E o que foi que ele pediu? Caridade. Tive fome, me deste de comer, tive sede, e tu me deste beber, estava nu, e tu me vestiste, eu estava preso, ou enfermo, e tu foste me visitar, eu estava peregrino, e tu me hospedaste. Então Jesus pede só caridade. Não pediu para ninguém virar anjo, porque nós não temos condição, não é, de virar anjo numa única vida, numa única encarnação, a não ser que já reencarne um espírito já muito evoluído, como muitos santos que nós vemos nas várias religiões, filosofias, doutrinas.
mas virar anjo, assim no estalar de dedos, não. É um processo gradual. E Jesus não nos exige a santidade, não. Ele pede apenas para sermos bons, para combatermos o egoísmo, que a doutrina espírita vai dizer que é o vício mais radical, ou seja, o vício mais enraizado dentro de nós. Então, na questão da desobsessão, nós vamos ter a paciência, a caridade, mas nós vamos buscar também as ferramentas de tratamentos espíritas. Por exemplo, a imposição de mãos, a bioenergia, a fluidoterapia, que o próprio Cristo utilizava. Ele impunha as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, lhe restaurando a saúde, promovendo o alívio das doenças, das dificuldades. Nós vamos ter a água magnetizada. Os espíritos vão dizer que a água é capaz de reter com muita facilidade esses fluidos, essas energias quintessenciadas, diferentes, sublimes, e que nós podemos e deveremos trazer para a casa espírita uma garrafinha para fluidificar, coloca lá na sala da magnetização, depois levamos para casa, tomamos durante a semana. Vamos ter na casa espírita a reunião mediúnica de desobsessão, ou seja, uma reunião onde os médiuns, é uma reunião fechada, como orienta a Federação Brasileira, nunca impõe, ela apenas sugere as melhores propostas, porque acompanha em todo o Brasil e outras partes do planeta. Ela vai sugerir que aquelas reuniões de desobsessão sejam privativas, ou seja, não precisa a pessoa que está sendo ajudada, o encarnado, participar. Porque o espírito pode, se comunicando através do médium, acusá-lo de muitas coisas, falar dos erros que ele cometeu no passado, pode até inventar mentiras para gerar sentimento de culpa e tornar o encarnado mais suscetível ainda à obsessão espiritual. Não é necessário. Então participam ali, porque o grupo deve ser o mais homogêneo possível, recomenda o Livro dos Médiuns. E a pessoa deve fazer, por sua vez, o quê? A reforma íntima. Porque não adianta nós expulsarmos um espírito impuro, porque ele sai vagando pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda enfeitada, está toda adornada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele, ensinava Jesus. Então não adianta também a gente vir para a casa espírita, pedir para fazer a desobsessão, passar pelo tratamento com passes, e a gente não se modificar. Porque nós mesmos vamos acabar atraindo aquele espírito ou outros parecidos, promovendo o problema da obsessão espiritual. Então, uma outra questão muito importante é a reforma íntima. É a mudança de pensamentos e de emoções. Como Jesus nos falou, vigiai, não é? É vigiar os vossos pensamentos, pessoal. Não é para vigiar o marido, nem o vizinho, nem o colega de trabalho, não é? O marido até que precisa de vez em quando, os maridos são mais danados que as mulheres, né? Então o marido até que precisa de vez em quando, é vigiar os pensamentos, vigiar os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. Temos o recurso da prece, que é tão importante para nos ajudar, para estabelecer esse contato com os espíritos nobres que vão nos ajudar, nos inspirar a como superar aquela dificuldade, mas que não vão fazer o serviço por nós, não. Ora, se nós estamos numa sala de aula, a Terra é uma escola, nós estamos aqui para fazer o nosso dever de casa, o nosso exercício, o nosso exame, o nosso vestibular. É justo que o Espírito venha e faça a prova por nós? Não, não. Nós vamos ter que fazer a nossa prova. É um mundo de provas. Mas é tão bom que a gente pode fazer uma consulta aos universitários. Podemos pedir aos bons espíritos inspiração, força, paciência, iluminação, orientação. Podemos também consultar as cartas, não é? Podemos ler o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra básica da codificação, os livros complementares, não é? Que vão nos trazer mais informações ainda sobre como é que é a realidade do mundo espiritual. Então, através do estudo e das leituras edificantes, nós vamos mudar muito o nosso padrão vibratório. Então, como é bom, quando às vezes eu estou em casa, eu começo a ficar romântico, porque eu não fico mais em depressão. Eu descobri que os poetas, pintores, músicos, compositores, artistas, dramaturgos, eram todos depressivos. Só que naquele tempo eles eram chamados de românticos. Naquela época parece que era chique ser romântico, não é? Hoje parece que está fora da moda. Então eu não digo mais que entra em depressão, mas que eu entro em reflexão, ou então eu fico romântico. E aí o que é que eu faço? Eu coloco logo o quê? Uma palestra para assistir, um DVD,
né? Ou então um CD com palestra no carro, de MP3, ou então vou ler um livro edificante. Muda a sintonia na hora, é impressionante. É colocar e 10 minutos depois você percebe a diferença. Como a gente se modifica. Então, não é? Minha esposa até briga comigo, né? Mas você não larga um computadorzinho, aquele tal de tablets, que eu baixo as palestras na internet, fico escutando o tempo todo, com fone de ouvido, para aqui, sempre para baixo, vai para o banheiro, leva o tablet para todo lugar, por quê? Porque é uma maneira de estar me instruindo e ao mesmo tempo, que eu gosto muito, eu sinto muita alegria de aprender, de estar mantendo aquela sintonia elevada. Então estou lá no trânsito, escutando lá o Divaldo Franco, o Alberto Almeida, esse pessoal maravilhoso todo. Quando alguém vem dar aquele tranca assim, eu digo, vá com Deus, meu irmão, né? Estou lá numa boa, tranquilo, não xingo ninguém, né? Estamos ali tranquilos, então estamos aproveitando aquele momento de instrução. Então, a instrução, a leitura, as palestras de Divaldo Pereira Franco no livro Conversa Fraterna são verdadeiras sessões de desobsessão. Ele é médium vidente, ele diz que nas sessões de estudo, de seminários, de palestras, ele vê os bons espíritos nos ajudando a todos nós, encarnados e desencarnados. O tratamento não é lá no passe, não, o tratamento já começa aqui no salão de palestras. Então a gente vai sendo ajudado, esclarecido. Muitos são trazidos juntos de nós, parentes, amigos, alguns inimigos, e vão nos ajudando, vão sendo esclarecidos no momento da palestra. Se melhoram vibratoriamente, como, por exemplo, outra prática que recomendamos. A Federação Espírita Brasileira tem um opúsculo, um livretinho explicando como fazer o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, meia hora é suficiente, meus amigos. A gente lê uma leitura de harmonização, depois faz uma prece, e depois a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a nossa família é espírita, se não for, a gente pode ler um dos 3 primeiros evangelistas, são os mais fáceis. João é um pouquinho mais difícil, mais esotérico, mais diferente. A gente vai ler os evangelhos sinóticos, são os mais parecidos, e vamos meditar sobre aquelas passagens. E vamos ler em voz alta. Ah, Nazareno, mas eu leio só em pensamento. Não serve não, serve não. Só serve se ler em voz alta. Por quê? Porque muitos espíritos atrasados não conseguem ler os nossos pensamentos ainda. Então eles precisam escutar a nossa voz. Se melhorando vibratoriamente, eles começam agora o quê? A perceber os bons espíritos que lá estão em nossa casa, naquele dia, naquela hora determinada. Eu faço toda terça-feira, às 10h45 da noite. Hoje à noite, 10h45, está lá eu e minha esposa, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E naquele dia, naquele horário, os bons espíritos comparecem até a nossa residência para ajudar os espíritos necessitados que ele possa se encontrar. Então a verdadeira faxina fluídica é o estabelecimento de barreiras eletromagnéticas. Está lá no livro Os Mensageiros, da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Vale a pena a gente ler também. Tem peças de teatro sobre esse livro, mas vale a pena ler também o livro, mostrando como funciona, como é a proteção de uma casa que tem o Evangelho lá. Então a vida do espírita se divide entre antes e depois que ele começa a fazer o Evangelho lá. Quem aqui já está fazendo, por favor, levante a mão. Bom, pessoal, tem muita gente que não levantou ainda. Vamos começar. Nazareno, não sei qual o dia que eu vou. Pô, comece hoje. Depois você muda, não tem problema não. Você muda depois. Mas comecem hoje, meia hora. Lê ali em voz alta. Depois faz uma prece, né? Pede para fluidificar, magnetizar aquela água que pode ser colocada ali, uma garrafa d'água, para magnetizar também para a família. E assim a gente vai estar protegendo o nosso lar. Além de o quê? De ser um verdadeiro calmante espiritual, né? A gente vai ficar mais tranquilo, vai dormir melhor. E vamos estar uma vez por semana, meia hora, a gente se dedicar um pouquinho a cuidar da nossa casa, que é muitas vezes onde espíritos maus colocam, né, aparelhos, dizem alguns autores espirituais, colocam trabalhos de magia, colocam às vezes espíritos doentes, que nem conhecem a gente, nem sabem por que foram colocados lá, não tem nem lucidez ainda, que desencarnaram, são colocados lá e geram desarmonias, doenças, problemas, e que com o Evangelho lá vão se melhorando. Como André Luiz passou 8 anos no mundo espiritual, lá no umbral, sem perceber sua mãe que velava desde sempre por ele. Somente quando ele está realmente humilde, quando ele está vencido no seu materialismo, no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua vaidade intelectual. Quando já não lhe restavam mais forças, é que ele vai conseguir, naquele estágio vibratório mais humilde,
perceber a presença de Clarencio, o ministro de nosso lar, que fora lá para socorrê-lo, a pedido de sua mãe. Veja que coisa curiosa. Então, a gente tem o evangelho no lar, tem a frequência na casa espírita, e às vezes a gente melhora. E aconteceu comigo, eu melhorei muito, eu tinha um problema de depressão, melhorei 90% com o tratamento espiritual. Com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, passe, água magnetizada e o apoio da reunião mediúnica de desobsessão, que acontece em separado. Muitas casas no Ceará, no Amazonas, na Paraíba, tem a própria Federação Brasileira. Maria Euni Mazotti falou no último seminário sobre atendimento espiritual, que estão estudando o projeto que já existe lá na Federação Paraibana, da educação dos sentimentos, eles vão adotar provavelmente um outro nome, não é? Mas que é utilizado em vários estados, e nada mais é do que o Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, como orientava o próprio Kardec, pequenos grupos em vez de grandes assembleias, a reforma íntima, o passe, a água magnetizada, e os espíritos que estão nos prejudicando vão sendo auxiliados na reunião de desobsessão. O que mais, Natalina, que a gente pode fazer? Bom, a caridade que a gente vai fazer também, além de atrair a presença dos bons espíritos, nós vamos ter a oportunidade de ajudar espíritos que são caros àqueles outros que nós prejudicamos. Então, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, ele teve um problema de obsessão durante 27 anos. Com todo o conhecimento, com todo o esclarecimento que ele possui, com toda a mediunidade, com todo o trabalho social que ele realiza, o espírito não o perdoava. Mesmo ele contando com a proteção espiritual muito grande. E ele viu o espírito que se apresentava com a máscara, ele não conseguia nem identificar o rosto do espírito. E ele nunca o houvera perdoado. Mas um dia, numa madrugada, tocam na campainha da Mansão do Caminho, na instituição que ele mantém em Salvador, e dentro de uma caixa de sapatos está um bebezinho recém-nascido, uma negrinha já sendo devorada pelas formigas. Um dos filhos adotivos de Divaldo, já médico, né, adulto, ele tem 600 filhos, imagine, vai receber e dizer: tio Divaldo, não temos lugar aqui na Mansão do Caminho para receber essa criança. Então nós não podemos deixar uma criança dessa desamparada. E pede para que atendam com a melhor maneira. Naquela hora o espírito, o máscara de ferro, se apresenta e começa a chorar. E diz: Divaldo, hoje você me venceu. A partir de hoje, Divaldo, nunca mais eu posso lhe perseguir. Porque este bebezinho que você está recebendo foi minha mãe na encarnação passada. Então vejam como é a misericórdia divina. Vai mandando para nós aquela pessoa que vem buscar ajuda, que vem pedir para a gente um auxílio. Não é por acaso, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes são entes caros que, se nós reconhecêssemos, ajudariam com muito mais prazer. Às vezes são entes queridos daqueles que nos perseguem. E na hora que a gente adota, na hora que a gente ajuda, na hora que a gente ampara, a gente vai conquistando, amolecendo o coração daquele que nos deseja o mal. Então é pelo trabalho no bem. Todas as noites, quando eu vou rezar, eu peço: Senhor, dá-me a oportunidade santa do trabalho no bem, para que eu possa reparar pelo amor, pelo trabalho, e não pela dor, não pelo sofrimento, os meus erros do passado. Então vejam que o Espiritismo é muito lúcido, não vai também prometer resolver todos os nossos problemas espirituais, não é? Como eu falei para vocês, melhorei muito lá na Federação do Ceará. Mas depois de algum tempo, 4 anos super bem, deixei até de eu tomar o remédio psiquiátrico, minha própria médica me autorizou, mas vim morar em Brasília. Aí fiquei longe da família, longe dos amigos, longe daquelas praias maravilhosas que temos lá em Fortaleza, no Ceará, em tantos lugares do planeta, não é? Comecei a ficar romântico de novo. E aí, o que eu fiz? Do quê? Vou ficar do romântico? Não. Fui procurar uma psiquiatra. Doutor, eu estou precisando de um remédio, por isso. Ela me deu um remédio fraquinho. Eu disse: não, doutor, me deu mais forte, porque eu quero ter mais energia, eu quero poder trabalhar mais, porque eu sei que é o amor que cobre a multidão de pecados. Se eu ficar lá todo romântico dentro de casa, não vou fazer nada, preciso trabalhar. Não é? E Jesus nos fala que ele trabalha até hoje, meu pai também trabalha. Está lá no sermão profético, as pessoas só leem as ameaças, não é? As advertências que Jesus nos fala no sermão profético, e não leem o que está logo em seguida. Está lá a parábola do mordomo fiel, faz parte do sermão profético.
Jesus vai nos dizer quando chegar o final dos tempos, quando ele retornar, que nem um ladrão, que ninguém sabe a hora que ele vai chegar. E por isso a gente tem que estar preparado. Aquele que for o mordomo fiel, ou seja, aquele que estiver ocupado, aquele que estiver trabalhando em favor dos seus semelhantes, aquele será salvo. Veja que coisa curiosa. Então ele nos convida para o trabalho. Então o Espiritismo não nos convida para o sofrimento, para o arrependimento mórbido, para o remorso paralisante, não, mas sim para o trabalho no bem, para a renovação, para a mudança de pensamentos, de atos. E o trabalho é nossa bênção, portanto. A gente tem que implorar a oportunidade de trabalho. Marcos, tem trabalho voluntário pessoal todo aqui na casa do vô? Olha aí, pessoal. Sobrando a oportunidade, uma vez por mês, uma vez por semana, fazer uma visita lá à Casa Transitória, ajudar aqui na recepção, na livraria, ser médio de faxina, médio de limpeza. Precisa também a casa. André Luiz começa trabalhando como? Começa trabalhando fazendo faxina lá nas câmaras de retificação. E vai ganhar o mesmo salário de quem? Do doutor Henrique de Luna, o cirurgião-chefe da equipe médica lá do Ministério do Auxílio. Então, os espíritos não vão... Quem puder ajudar, da maneira que puder, eu posso servir chá, servir cafezinho, distribuir mensagens, ajudar aqui na recepção. Todo o trabalho é abençoado aos olhos de Deus. Não vamos fazer o que a gente não dá conta. Nem Ele nos pede isso. Vamos ajudar da nossa melhor forma. Vamos ajudar lá na organização do bazar, nos eventos, não é? Tanta coisa, na biblioteca, tantas atividades que a gente tem na casa espírita e fora dela, nos trabalhos sociais também, ajudando a divulgar o espiritismo. Porque Jesus nos fala, não é? Nos convida então para o amor. Eu tive sede de conhecimento, de esclarecimento, e tu me deste a água viva que descedenta a sede para todo sempre, que é o Evangelho de Jesus. Eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, nos ensinam os Espíritos, e tu me trouxeste o pão da vida, que é Jesus, na forma da caridade. Eu estava nu, despido, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, da fraternidade, da tolerância, do amor. Eu estava preso, enfermo, vítima da obsessão, da vingança, da depressão, dos vários problemas. E você me trouxe a presença amorosa do Cristo, falando-nos da boa nova que ilumina os corações. Eu estava peregrino, perdido, sem rumo, pensando em cometer suicídio, sem norte, e tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, o farol que guia nossas vidas, me conduzindo ao verdadeiro caminho. Então a caridade, que a gente pode fazer também, ajudando a divulgação da doutrina espírita. A caridade moral também, que os Espíritos vão nos complementar, dizer que é a benevolência para com todos, tratar todos de maneira correta, de maneira boa. A indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para as imperfeições dos nossos irmãos, porque nós também precisamos de descontos. E o perdão das ofensas. É a caridade moral, não é somente a caridade de dar esmola, que é muito fácil, mas a caridade do perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe, ensina-nos Jesus. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, à medida que vamos perdoando, vamos conquistando também o perdão do nosso Pai, que nos ama e nos convida, então, para o trabalho, para o amor, para a caridade. E para nós encerrarmos, vamos lembrar da poesia de José Silvério Horta, trazida por Chico Xavier. Pode ser a nossa prece de encerramento? Pode ser a nossa prece de encerramento. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor,
os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de tanta iniquidade e de tanta dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor e que Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus
surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação.
você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos,
e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.